a igreja, para estar misturado junto com a igreja. As coisas começaram a acontecer, milagres começaram a acontecer. Por exemplo, no livro de Atos mesmo, capítulo de número 2, eu vejo um homem que negou a Jesus mediante a uma criada. Ele negou Jesus, Pedro sim, negou Jesus diante de uma mulher. Agora Pedro estava envolvido com o Espírito Santo. Agora Pedro estava envolvido com a glória de Deus. Ele se levanta, prega a primeira mensagem pentecostal e quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Isso é obra do Espírito Santo, porque o próprio Jesus Cristo disse: ó Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando há conversão, isso é obra do Espírito Santo, Espírito de vida que tira da morte e traz para a vida. O Espírito Santo. Para você, meu irmão, que tem vergonha de testemunhar de Jesus, convido o Espírito Santo nessa noite. Esteja comigo e em mim, para me ajudar a testemunhar o amor de Jesus Cristo. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro pregou com ousadia. Pedro doutrinou, Pedro exortou, e quase 3.000 almas aceitaram o Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo estava na inauguração da igreja. O Espírito Santo não abandonou a igreja, não. Quando chega no capítulo de número 3 do livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração. Irmãos, quando eu fiquei olhando esse texto, eu fiquei analisando o que Pedro e João, para onde eles estavam indo. Lucas descreveu, eles estavam indo para o templo. O que eles estavam indo fazer no templo? Falar mal do ministério? Não. Falar mal do pastor? Não. Falar mal dos obreiros? Não. Falar mal da irmã do ciclo de oração? Não. Falar mal da mocidade? Não. Falar mal dos adolescentes? Não. O que eles estavam indo fazer? A Bíblia diz que eles estavam indo orar. Era 3 horas da tarde. Pedro e João estavam indo para o templo buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que tinha um paralítico que sofria desde o ventre da sua mãe, era coxo, a qual pediu esmola, pediu ali uma oferta para Pedro e João. Aí Pedro, fitando os olhos dele, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa a qual pode mudar a sua vida. Eu não tenho condições financeiras, sim, porque a igreja primitiva não era uma igreja poderosa em finanças, não. Não era uma igreja rica, não. A igreja não tinha programa na televisão, a igreja não tinha programa de rádio, a igreja não tinha internet, mas a igreja tinha poder. A igreja tinha poder. A igreja tinha poder. Irmãos, sejamos honestos com Deus. Sejamos honestos com Deus. Vamos ser sinceros. A nossa geração tem falhado em pregar o Evangelho. A igreja primitiva não tinha os meios de comunicação a qual temos nos dias de hoje. A igreja primitiva não tinha DVD, não tinha CD, não tinha nada do que temos. Mas a Bíblia diz que eles alcançaram o mundo da época pregando o Evangelho. Hoje temos tudo. Temos megacentros, temos dinheiro no caixa, temos internet, temos televisão, temos programa de rádio, mas não estamos fazendo nada para Jesus. Estamos parados, cruzados, estamos com os braços cruzados. Deus vai requerer da igreja do século 21 o sangue de almas que estão partindo sem ouvir o Evangelho. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer a você que Ele ainda está junto da igreja, que Ele ainda está com a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem! Quem quer estar junto com o Espírito Santo? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Se você não quiser estar junto com o Espírito, não se preocupe. Mas se você quiser, levante a sua mão assim, deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vou fazer uma oração agora. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta nessa noite, Deus vai fazer algo na tua vida a partir de hoje. Senhor, eis as mãos levantadas nessa noite. Estou eu
Batacasou, e não tocou quando eu fosse. Eu fico triste, irmão, quando eu fico vendo Pedro e João dizendo que eu não tenho prato. Eu não tenho fome. Aleluia. Irmão, se Pedro e João tivessem prato e tivessem ouro, aquele paralítico estaria paralítico ainda. Se Pedro e João colocassem a mão no bolso e diziam: olha, estou aqui, uma esmola para você. O livro de Atos capítulo 3 e o capítulo 4 não estaria no livro de Atos, não. Estaria esses dois capítulos ao tempo, sim, porque eles tinham condições, mas não tinham o poder, não tinham unicidade com o Espírito Santo, mas ele não tinha condições financeiras, mas ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele paralítico firmou os seus arteiros, saltou, se pôs em pé e entrou no templo, louvando e adorando o nome do Senhor. Quem pode adorar? Adore o Senhor na beleza da tua santidade. Sabe o que aconteceu? A fama da igreja, irmão, correu. Naquela época, como eu disse, se tivesse, né? Mas não veio. Se tivesse, YouTube, o cara filmando lá, Pedro e João orando pelo paralítico, né? De repente o cara saltou, ficou de pé e entrou na igreja. Ah, meu irmão, o cara jogava na rede lá, tantos mil acessos, porque algo extraordinário aconteceu na igreja cristã. Mas não, há um ditado aí fora que diz, eu concordo com ele, a melhor fama é aquela que vai de boca a boca, aquela que vai de boca a boca. Na época não tinha outdoor, na época não tinha folheto, na época não tinha máquina de xerox, na época não tinha impressora da HP, não, na época não tinha nada disso, mas um foi falando pro outro, um foi dizendo pro outro: olha, o pastor da igreja orou por aquele paralítico que nasceu coxo, ele tem mais de 40 anos e ainda é coxo, olha que tremendo. Aí saiu o alvoroço em todo lugar, sabe por quê? O Espírito estava unido com a igreja, e quando o Espírito está no seu propósito com a igreja, milagres começam a acontecer, milagres começam a acontecer sim, quando há uma unidade de Espírito, quando há um só propósito, Deus opera, Deus age, Deus manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, irmãos, o que temos feito hoje? O paralítico chega para nós e pede uma esmola, e nós damos a esmola para ele, e ele continua paralítico, nada acontece. Temos megas templos, temos grandes igrejas, temos igrejas que na realidade, irmãos, parecem mais grandes catedrais, mas você entra lá, você não sente a presença do Espírito Santo. É a igreja de Laodiceia, põe Jesus para o lado de fora. Aqui você não tem fé em Jesus, aqui você não pode falar em profecia, aqui não pode ter revelação, aqui não pode ter línguas estranhas, aqui não pode ter interpretação de línguas, não. Olha, Espírito Santo, aqui não há lugar para você, sim. Eu já fui em muitos lugares, o Senhor tem nos levado em alguns lugares, irmãos, que dá vontade de descer embora, porque não há nada de Deus, há somente o poder aquisitivo, mas Jesus está longe do propósito. Mas aqui eu posso crer e acredito que o Espírito Santo pode usar em profecia, pode falar em revelação, porque aqui o Espírito Santo está unido, está junto, está misturado no meio da igreja. Quem acredita e concorda com essa palavra, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Mais fácil, né, irmão? Comprar uma cadeira de roda. Mais fácil. Vamos orar para Jesus levantar? Não, irmão, vamos lá comprar uma cadeira de roda. Um motorzinho, tá? Para não dificultar, irmão. Tem um amigo meu, um evangelista
Ele estava fazendo uma campanha na casa de um jovem que estava afastado dos caminhos do Senhor. E ele estava fazendo uma campanha de oração na casa daquele jovem que estava afastado e por um acidente automobilístico ficou paraplégico. Ganhou de presente uma cadeira de roda. Esse amigo dele já até esteve pregando aqui algum tempo atrás, evangelista William Eckbury, e ele começou a orar. Ele fez uma campanha de 15 dias de jejum e oração em prol daquele jovem. Todos os dias ia orar em prol daquele jovem ali no bairro do Pararetama. Todos os dias ele ia orar, jejuava o dia inteiro em prol daquele jovem que estava paraplégico. E ele disse que no interim desses dias Deus levantou uma missionária num tom de profecia e disse para ele: meu filho, aquilo que tu tens jejuado e pedido diante de mim, vou eu lhe conceder, e tu vai ver a vitória que eu te darei. Ele logo entendeu, era o que Deus estava falando na boca daquela missionária, era concernente aquele jovem que estava numa cadeira de roda. Ao finalizar dos 15 dias, quando ele foi adentrando no 15º dia, na casa daquele jovem, ele se pôs em pé, ele foi o recepcionar no portão, diz: olha aqui, irmão, Jesus me levantou da cadeira de roda. O meu Jesus não mudou, o meu Jesus não mudou, ele ainda é o mesmo. O jovem está lá no bairro do Araretama para todos verem que Deus ainda levanta paralítico, que Deus ainda cura o aidético, que Deus ainda cura o canceroso. Mas o Espírito tem que estar unido, tem que estar junto e tem que estar mãos à unicidade com a igreja. E a partir de hoje eu profetizo sobre esta congregação uma inundação do Espírito Santo. Deus vai começar a pegar crente aqui para orar por milagres. Sim, Deus vai começar a pegar crente aqui que nunca jejuou, mas vai passar a jejuar para Deus voltar a fazer os milagres. E a fama dessa igreja vai correr para os quatro cantos desse Pindamonhangaba. Glória a Deus. Atos capítulo 4, eu vejo Pedro, um envolto, um homem que não tinha muita letra, se defendendo perante os homens que tentaram lhe acusar, e até mesmo o prenderam. E a Bíblia diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, eu vou fazer questão de ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. A Bíblia diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou com autoridade, ele não falou dele mesmo, não, ele falou do Espírito Santo, cheio